Mariana. Olá, meu nome é Elton. Nós somos casados, fazemos parte do grupo de oração Santíssima Trindade. Estamos aqui hoje fazendo um conjunto de vídeos sobre como ser feliz no casamento, 7 passos. E este é o terceiro passo. Hoje nós vamos falar da virtude da paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia em Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós viemos falar para você que está em uma situação muito complicada, você que o seu casamento está muito difícil, que você está querendo abandonar, que você está querendo jogar tudo pro alto, você que está perdendo as forças, você que está vivendo com o esposo ou com a esposa em situação de alcoolismo, você que está vivendo uma situação de abandono, você que está vivendo com uma esposa ou um esposo depressivo, talvez você está tentando há muito tempo engravidar. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas o que a palavra vem dizer é que o sofrimento provado traz fidelidade. E eu te convido a ter esta fidelidade. O terceiro passo para ser feliz é ser fiel no casamento. Mas quando eu digo ser fiel, é ser fiel na oração. É passar pela provação sendo fiel a Deus. É passar pela provação em oração. Como foi dito no vídeo anterior, nós precisamos ser fiéis na provação. Nós precisamos ter paciência. E eu vou te dizer sobre um casal, 2 pessoas santas, São Zacarias e Santa Isabel. O exemplo deste casal para nós no nosso casamento. Porque este casal, ambos eram filhos de sacerdotes. Zacarias também era sacerdote. E na cultura judaica, um sacerdote casar com uma filha de sacerdote era muito bem visto. Não era uma lei, não era uma regra, mas era muito indicado. Ou seja, eles já começaram o casamento deles muito certinho, tudo muito direitinho. Ou seja, fazendo tudo conforme o que Deus escolheu, o que Deus gostaria que fosse. E eles eram vistos de uma maneira como um casal muito íntegro, como um casal muito reto, como um casal muito verdadeiro, que seguia de fato as leis. Só que naquela época, o tempo foi passando e Isabel não engravidava, então ela foi vista como estéril. Talvez é o que você vive e é um sofrimento muito grande quando o casal tenta engravidar e não consegue. Mas veja bem, naquela época era visto como uma sentença de Deus, por pecados que eles cometeram ou que os antepassados cometeram. Ou seja, as pessoas olhavam para eles com maus olhos. Olhava para eles e pensava, oh, eles fazem tudo conforme a lei, eles fazem tudo certo, eles têm um pensamento diferente. E veja bem, naquela época tinha um movimento de pensar saduceu, com cabeça de saduceu, ou seja, uma mistura das leis com o mundo pagão. Não tinha mais aquela ideia de não, vamos ser restrito às leis, mas esse movimento estava entrando na cultura judaica, de agregar elementos e situações para a vida conforme a vida pagã. E eles não, eles pensavam diferente. Eles agiam conforme os preceitos do nosso Senhor. Então, o que eles pensavam? Por quê? Por que eles fazem tudo certinho e tem essa sentença de Deus, tem esse jugo de não ter filhos? Então, deve ser que eles pecam. Ou então, será que adianta fazer tudo certinho? Será que adianta ser de Deus? Talvez é o que você passa, meu irmão, minha irmã. Talvez você está indo à igreja, mas o seu marido ou sua esposa não vai. O seu marido ou sua esposa está num boteco, está numa bebedeira. O seu marido ou sua esposa não te acompanha, não caminha com você dentro da igreja. Talvez é o que você passa. Mas eu te convido a ter paciência, porque como a palavra fala, a paciência provada, ela leva a fidelidade e ela gera esperança. E a esperança não engana, porque a nossa esperança é o nosso Senhor. Quando você se casou com o Senhor, com Deus e com o seu esposo ou sua esposa. Então você não está só nesse casamento, não se sinta só. Você tem alguém que está contigo o tempo inteiro, que é Deus. Ele se casou com você também e ele não te abandona. Isabel e Zacarias não estavam abandonados, eles estavam sendo provados, a paciência deles estava sendo provada. Mas olha, veja bem o nome de Isabel. O nome de Isabel significa Deus jurou.
Ou seja, já estava no plano de Deus que eles seriam os pais de João Batista, mas eles estavam sendo provados. Talvez o tempo que você está vivendo é esse, é o tempo da aprovação, mas seja fiel em Deus. Não chute o balde, não abandone os caminhos do Senhor, não abandone o seu esposo ou sua esposa que é perfeito, que é Deus. Ele é o seu esposo perfeito. Não abandone ele, porque ele vai te dar a graça, ele vai te dar a vitória, ele vai te dar a esperança. Veja bem, esse casal que tanto sofreu, um dia Zacarias estava no templo e um anjo apareceu para ele e disse que Isabel conceberá. Aquela que era vista como uma estéril, como alguém que foi amaldiçoado, que tinha uma sentença divina, um jugo sobre ela daria à luz. Uma mulher que já estava velha, em idade avançada, como é dito na Bíblia. Ela ficaria grávida e ela ficou grávida. A graça de Deus aconteceu. E sabe qual é o nome que o anjo falou, que seria o nome do filho de Zacarias e Isabel? João. E João significa Deus é misericordioso. E Deus é misericordioso duplamente, porque Deus foi misericordioso com este casal ao dar a eles a bênção de um filho. E não um filho qualquer, um filho como João Batista. Aquele que é dito como Jesus, como o melhor dos nascidos de mulher. O mais parecido a Jesus foi João Batista. Então, João Batista é a bênção, é a graça que Isabel recebe. E quando o nome de João se é dado como Deus é misericordioso, saiba que é uma misericórdia dupla para aquele casal e para mim e para você, porque foi João Batista que preparou a vinda de Jesus. Veja como Deus age de maneira fiel. Então, ele busca essa fidelidade em nós, em mim e em você. Ele busca essa fidelidade no seu casamento. Ele busca que você haja com paciência, que você haja na oração, e não com impulsos, e não da sua cabeça, e não como o mundo fala, desiste, tá difícil, desiste, casa com outro. Não, Deus espera de você paciência, porque assim você será feliz. Assim você terá a graça que Isabel e Zacarias conseguiram, a graça de ver a sua luta chegando na vitória. Eu creio que você terá a vitória agindo como eles, agindo como esse casal santo. Então que hoje nós possamos entrar nessa graça, nessa oração e clamarmos a paciência a Deus. Amado irmão e amada irmã, você já pode agora, colocando a mão sobre o seu coração e pedindo conosco que o Santo Espírito de Deus venha selar em teu coração este fruto maravilhoso que é o fruto da paciência. Sela, Senhor. Sela esse fruto em nosso coração. Que nós possamos caminhar, que nós possamos exercer este fruto conforme a tua santa vontade dentro dos nossos lares. Dai-nos, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito hoje, para que possamos fazer a tua santa vontade, para que possamos ser pacientes com o nosso próximo, para que possamos ser pacientes em todas as ocasiões, em todas as situações onde somos provados. Que nós possamos, Senhor, ter paciência para suportar também as tribulações, os sofrimentos dessa vida. Porque nós sabemos que a esperança não engana, e a esperança é o Senhor. E o Senhor não é homem para mentir, o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus misericordioso, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, rico em misericórdia, soberano, justo e santo, santo e santo. Amém. Amém, eu creio, Senhor Jesus, que o seu casamento possa ser fortalecido, robustecido e abençoado, e que você receba essa graça da paciência. Te espero no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.